Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. O dia da vitória. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará.
Muito obrigada a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet, que estão aqui. Desculpem o atraso, mas todos são voluntários e trabalham de dia e se esforçam por chegar o mais cedo possível, mas vocês entendem a dificuldade desses nossos irmãos tão queridos que se esforçam por estar aqui cantando para nós, não é? Então, vamos orar. Pai amado, muito obrigada porque o Senhor quis mostrar na Tua palavra como será o fim dos tempos. Nós não podemos alegar ignorância, ó Pai. Ninguém no planeta pode, porque há Bíblias e Novos Testamentos distribuídos pelo mundo afora. Há Bíblias na internet. Há muitas maneiras da gente conhecer a verdade que é Jesus Cristo. E nós temos essa verdade muito bem explicada, basta a gente se empenhar em estudar as profecias. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, abra a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa compreender e aplicar estas verdades na nossa vida, ó Pai. Tudo isso te agradecemos por Jesus Cristo, o grande Salvador da nossa vida. Amém. Então, nós temos aqui, gente, eu vim vestida para a aula. Então, a parte de cima é o arrebatamento, é a festa no céu. Faz de conta, porque nós não vamos subir com roupa nenhuma nossa, nós vamos ganhar uma na glória, maravilhosa. Então, faz de conta, não é? Então, eu estou de branco, enfeitada para a festa no céu após o arrebatamento. E a parte de baixo é o anticristo que a gente vai estudar hoje também. Então, é uma época negra, esses 7 anos de tribulação. Muitas pessoas não entendem o vocabulário, eu gosto de explicar. O Antigo Testamento inteiro fala desse dia. Então, de muitas maneiras. Pedro, o apóstolo Pedro, explica esse dia na sua 2ª carta. E ele resume assim: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, 7 anos é um dia, é um evento só, não é? Assim como a primeira vinda levou 33 anos, nascimento, vida, milagres, pregação, morte, ressurreição e depois subida ao céu, assim também a segunda vinda é um período. Mas nós vamos ver principalmente a partir de hoje os 7 anos de tribulação. Quem quiser se aprofundar no assunto, tem o meu curso de profecias no site da igreja. Esse curso é bem profundo no estudo das profecias. O nosso aqui é só para tirar as dúvidas contra o que sai de mentira na internet. Então, no Antigo Testamento, nós temos muitos vocabulários diferentes conforme o profeta. O grande dia do Senhor, o grande dia, o dia da vingança, nos últimos dias, o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é todo o processo, segunda vinda, arrebatamento, enquanto tem a festa no céu, tem o anticristo aqui na terra, aí o grande dia da salvação para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus é o dia da vitória, é o dia da salvação, nós vamos para a glória. E o grande e terrível dia do Senhor é os castigos dos 7 anos de tribulação. Jesus nos adverte muito nos evangelhos, muito. Cuidado para não serem enganados. Por quê? Eu vou ler um trechinho aqui.
Então ele diz assim, olha, muitas pessoas vão falar, o Messias está aqui, o Messias está aqui, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Não é para acreditar em ninguém. Nós temos a palavra de Deus nos dizendo o que vai acontecer. Aí ele continua, surgirão muitos falsos profetas, operando sinais, operando milagres, para enganar. Gente, nós vemos tanto isso hoje, igrejas, falsas igrejas, não é? Que fazem milagres aparentemente, ou porque é teatro, ou porque é poder de Satanás mesmo, e eles enganam as pessoas com esses falsos milagres. Aparecem pregadores na TV fazendo profecias absurdas, dizendo que sabem, mas não, eles são ignorantes bíblicos. Eles podem conhecer outras coisas, mas eles estão vendendo uma mentira. Por isso que eu fiquei tão preocupada com as mentiras na internet. Todo dia são muitos falsos profetas e muitas mentiras na internet. E Jesus adverte claramente nos 4 evangelhos: cuidado para não serem enganados por esses falsos profetas. Daí a necessidade de estudar a Bíblia e de estudar as profecias. Quem quiser entender as profecias, busque o curso A Soberania de Deus na História, onde eu explico todas elas. Então, ele diz assim, se disserem, olha, o Cristo apareceu ali, é para não ir, não é para acreditar. Olha, o Cristo está aqui, está vendo, está nesse lugar. Não é para acreditar, porque tudo está previsto aqui. Cuidado para não serem enganados. Aí nós vamos ver as características do anticristo, que foi muito pedido para mim este assunto. O anticristo é o contrário de Cristo, mas ele vai fingir que é o Cristo. Então, em Apocalipse, nós temos ele aparecendo como um cavalo branco. Ele usa um arco, mas sem flecha. Ele aparece desarmado, mas vai vencendo, não é? Então, em Apocalipse está previsto que vai aparecer esse cavalo branco com um cavaleiro com arco. E é interessante a voz passiva. Foi-lhe dada uma coroa e foi-lhe dado poder de vencer. É Deus que deu, está previsto. Deus deu esse espírito enganador, porque todo mundo que não aceita Jesus como Salvador vai ser enganado por esse falso Salvador. Gente, ele chega prometendo paz. O mundo inteiro está pedindo paz. O mundo está cansado de guerra. Pergunta lá na Europa, está todo mundo cansado daquela guerra Rússia, Ucrânia, etc., envolvendo outros países? Pergunta no Oriente Médio, está todo mundo cansado daquelas guerras? Não é? Mas esse falso Messias chega prometendo paz. E nós já vimos na semana passada, só Jesus é o príncipe da paz. Paz sem Jesus não existe. É uma paz mentirosa. Não existe. Estão falando da Terceira Guerra Mundial. Eu não creio nisso. Não está prevista essa Terceira Guerra. Então, está previsto um monte de guerras, mas não uma terceira. Então, nem bomba atômica. Isso é para fazer pânico, não é blefe. Então, cuidado quando aparecer este homem prometendo paz na terra, que só Jesus pode dar. Uma outra característica dele é que ele se apodera do poder com intrigas, com jogo de bastidores, com armações por trás da cortina. É tudo mentira na vida dele. Ele é o mestre do engano. Ele veio especializado em enganar, em mentir. Outra coisa que ele é especialista é lisonja, é bajulação. Ele vai subindo lá de baixo para cima,
fazendo bajulação, mentindo, tramando. Ele é muito astuto, ele é muito esperto, aquela esperteza diabólica. Percebe? É diferente de sabedoria, de conhecimento. É esperteza. E vem do diabo essa esperteza. Daniel diz que é um chifre pequeno, ou seja, ele é uma pessoa lá de baixo. Ele vai crescendo aos poucos. Ele começa com uma liderança pequena num paizinho qualquer. E ele vai fazendo as tramóias, as intrigas e vai subindo. Então, quando ele começa a aparecer, ninguém dá nada por ele. Esse daí ele é subalterno, né? Mas, à medida que ele vai subindo, vão vendo que ele fala muito bem, ele convence, ele mente como se fosse verdade. E como todo mundo quer paz, vão querer o que ele está prometendo. Ele é insolente, ele humilha os outros, ele é arrogante, se julga o tal. E ele é mentiroso por ser guiado por Satanás, o pai da mentira. E, no fim, ele se mostra extremamente orgulhoso porque ele quer se julgar o próprio Deus. Já que ele é o Messias prometido, não é? Então, ele quer se julgar o próprio Deus. A gente vê isso volta e meia por aí. Ele tomará o poder total do planeta Terra, com as intrigas. Durante toda a história da humanidade, houve anticristos. O Apocalipse é um livro para o futuro, mas é um livro sempre presente. Então, sempre houve anticristos. Mas esses anticristos eram locais, um país, outro país. Então, Hitler enganou os alemães. Ele veio prometendo paz e prosperidade. A Alemanha vai ser grande, a Alemanha vai ser respeitada de novo entre as nações, vai ser a maior do mundo. E todo mundo achou aquilo lindo, bateu palma. Ele enganou os judeus e os cristãos. Quando ele tirou a máscara, era tarde demais. Era dificílimo fugir depois que ele tomou o poder. Então, ele era um líder pequeno. Ele começou de baixo, ninguém acreditava que ele chegaria tão grande. Ele fez intrigas, ele mentiu muito para assumir o poder da Alemanha. Quando descobriram as mentiras, cristãos e judeus, era tarde demais, não é? A fuga era quase impossível. Stalin, a mesma coisa. Quando houve a Revolução Russa, Stalin era um subalterno do exército, era uma pessoa inferior do ponto de vista da hierarquia do exército, mas ele usou veneno, usou mentiras, usou intrigas, fez artifícios de bastidores e tomou o poder, passando por outros que estavam na liderança da Revolução Russa. O Mao Tse-tung, na China, quando ele começou, ele era ninguém. Mas ele foi prometendo coisas, encantando o povo com as falsas promessas. Depois ele se tornou um ditador extremamente terrível, o diabo personificado na China. Gente, o massacre que esses três fizeram, Hitler contra os judeus, Stalin contra o seu próprio povo e os judeus também, e Mao Tse-tung contra o seu próprio povo. Gente, foi uma matança tão imensa que foi, assim, um massacre monumental de tanta gente que foi morta aí, não é? Um genocídio absurdo. E Daniel previu isso. E lá no Antigo Testamento nós temos Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio é a representação perfeita do anticristo. E está descrito em Daniel, e a gente lê na história dos Macabeus o quão terrível ele foi. Depois que ele tomou o poder em Israel, ele sacrificou um porco no altar do templo. Houve uma matança generalizada de judeus que se rebelaram contra isso. Então, Antíoco Epifânio começou pequenininho, um chifre pequeno,
e foi mentindo, fazendo artifícios, e subiu ao poder e se julgou o próprio Deus, não é? A palavra Epifânio, ele pôs o nome dele. Epifania é manifestação de Deus. É esse o sentido em latim da palavra epifania, manifestação de Deus. Como ele se julgou o próprio Deus, pôs Epifânio no nome dele. Então, vocês veem que ele foi em Israel, real, e é a manifestação perfeita do que será o anticristo no planeta Terra. Ele fará falsos milagres enormes. A Bíblia descreve em Apocalipse, podem ver lá, quantos falsos milagres ele fará. E daí as pessoas adorarão a ele, a estátua dele, etc., porque ficarão deslumbrados com os falsos milagres e não conhecem as profecias, a Bíblia. Depois ele será apóstata. Apóstata é se rebelar contra Deus e o seu povo. É dizer, eu aprendi que Deus existe, mas eu não quero saber dele. Eu quero que Deus seja morto e todo mundo que acredita em Deus também. Cuidado, porque agora, nos fins dos tempos, antes do arrebatamento, os crentes serão perseguidos. Nós temos que cuidar disso e avisar filhos. Eu gostaria que os adolescentes assistissem essas palestras, os adolescentes e jovens, porque eles vão sofrer mais do que nós. A perseguição contra quem acredita em Deus já começou nas faculdades, em alguns empregos, etc. Mas vai piorar antes do arrebatamento. Agora, a promessa de Deus é que ele vai cuidar de nós. Nenhum fio de cabelo vai cair, mas nós seremos perseguidos, ponto. E Jesus diz que seremos perseguidos para pregar o evangelho aos perseguidores. Então, estejamos preparados. Ele será um homem vil, sem dignidade alguma, não vale nada. Ele vai fazer qualquer coisa pelo poder. Qualquer coisa. Não tem limites para a maldade do que ele vai fazer para ganhar o poder. A gente conhece, né, líderes mundiais assim. Então, o anticristo é a última semana de Daniel. Eu estou resumindo mesmo. Quem quiser o completo, tem o curso lá de profecias, não é? Então, os 7 anos de tribulação farão reconhecer que Jesus é o Messias para os judeus. Eu já expliquei que a última semana de Daniel, que são esses 7 anos, é especificamente para os judeus. É a oportunidade deles. Mas o anticristo mentiroso fará aliança com Israel logo ao tomar o poder e vai prometer paz. Ora, Israel, gente, eles estão tão cansados de guerra, a gente viu algumas das guerras desde a independência, o que mais eles querem é paz. Mas será uma falsa paz, porque é tudo mentira. Então, ele vai reconstruir o templo está pronto, mas ele vai colocar lá em cima no monte do templo, não é? É uma promessa que ele vai cumprir. Mas, depois que ele tiver o poder, ele tira a máscara de cordeiro, olha aí, é um leão com pele de cordeiro. Ele se apresenta como cordeiro, mas ele é lobo. Não é leão, desculpem, é lobo. Jesus advertiu várias vezes contra esse lobo em pele de cordeiro. Toda geração tem, mas esse será pior. Aí o que acontece? Ele vai fazer igual Antíoco Epifânio. Ele vai fazer abominação desoladora. A abominação é o que Deus mais detesta. É um detestar em grau máximo a palavra abominação, ou seja, é algo diabólico. E ele vai também sacrificar um porco no altar do templo em Jerusalém. E ele é desolador porque ele vai começar a matar os judeus fiéis. Então, ele é também chamado de assolador. Assolador é quem assola, quem pisa sobre o pé e não sobra nada, nem grama. Então, ele vai matar os judeus fiéis e principalmente os mestres judeus que ensinam a verdade. Mas
o tempo dele está determinado por Deus. 7 anos. 7 anos. Pelos meus estudos, são 7 anos exatos, divididos em 3 anos e meio de falsa paz, em que ele vai tomando poder, e 3 anos e meio de desgraça total. E Deus vai derramando os cálices da ira de Deus. Então, tem a assolação do anticristo, mais os castigos terríveis de Deus para eles. A profecia de Paulo em 2 Tessalonicenses. Alguém pode ler para mim, por favor? Então, 2 Tessalonicenses tem uma profecia que Paulo fez pouco depois da morte de Cristo, não é? E vale para esses tempos do fim. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Vamos explicar isso e depois a gente continua essa profecia, porque ela é minuciosa sobre o que vai acontecer. Então, em primeiro lugar, ele disse: não sejam enganados, não vos demoveis da vossa mente, quer dizer, não mudem o vosso pensamento do que Jesus ensinou. Não sejam enganados. Porque há muitas pessoas que serão enganadas com facilidade. Não vos perturbeis, não fiquem com medo. E não importa o que as pessoas digam. Então, por exemplo, espírito, palavra, epístola, etc. Nós temos a Ellen White, uma profetisa aí do século XX. E uma igreja que ela fundou, e atualmente tem um pastor dessa igreja ensinando falsas profecias na internet, e tem mais de 2 milhões de seguidores, então ele está enganando muita gente. E a Ellen White tem livros publicados, não é? Então ela fala com autoridade, deturpando a Bíblia, ela usa a Bíblia, mas para deturpar o ensino, porque a palavra dela é mais importante. Ela recebeu lá de um anjo a profecia, né, que ela coloca nos livros dela. Então, é isso que Paulo está dizendo. Olha, Deus declara que todas as profecias estão aqui. Não há mais nenhuma profecia. Quem disser que tem uma profecia nova está mentindo. E Apocalipse diz que todo mundo que acrescenta uma palavra ao que está escrito, profetizado, vai receber um castigo terrível, vai para o inferno, porque Deus não admite que a palavra dele seja trocada. Está aqui, pode ter diferentes vocabulários, mas a verdade é uma só. Quem disser, eu recebi uma profecia de um anjo, de um isso, de um aquilo, de um livro, de um guru, seja lá do que for, é mentira. Jesus declarou e Apocalipse põe ponto final. Não acrescentem nada e não tirem nada do que está escrito aqui.
Isto é muito sério. Então, cuidado para não serem enganados. Ele repete o que Jesus falou e ele repete o que ele falou com outro vocabulário lá em cima. Não tirem a vossa mente do que está escrito na Bíblia. Então, ele repete, se nós, supondo pelos falsos profetas, lembra que Jesus falou? Olha, se disserem, está aqui, está ali, está colar, não acreditem. E ele usa um dos vocabulários que eu ensinei, o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Cuidado, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia, o dizer que Deus não é Deus e que os cristãos serão perseguidos, e seja revelado o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é o anticristo, é um outro vocabulário, ou seja, um homem mau ao extremo. Iniquidade é ser mau ao extremo. O filho da perdição, o filho de Satanás, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus. Nós, cristãos, seremos perseguidos, a gente não pode se enganar, mas Jesus disse que não vai caber um fio do nosso cabelo, porque ele não vai permitir, mas a gente vai sofrer humilhações, perda de emprego, muitos tipos de perseguição, calúnias, difamações, etc. Não é? E daí ele vai fazer como Antíoco Epifânio, que eu comentei com vocês. Ele vai entrar no templo em Jerusalém, matar um porco e dizer que ele é Deus. Vai fazer uma estátua que fala, que solta fogo, parece antiguidade, e ele diz que é o próprio Deus e tem que adorar a estátua. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Pois é. Gente, os antigos tinham uma tecnologia de vapor. Eles, por baixo do piso, isso era usado nas saunas, num monte de lugares, e era usado para abrir milagrosamente portas de templos pagãos, e era usado para as imagens falarem. Então, alguém falava num túnel e saía fumaça da boca da estátua, por causa dos canos subterrâneos com vapor. Então, todo mundo acreditava, a estátua falou. Não, era engano de quem operava a tecnologia que já existia na antiguidade. Então, eu não sei como ele vai fazer isso, mas ele vai fazer. Então, ele vai dizer, eu sou Deus, vocês têm que me adorar. Se vocês não me adorarem, serão mortos. E ele novamente diz, eu não estou avisando, vocês sabem, a igreja, o Espírito Santo detém. E com arrebatamento, a igreja e o Espírito Santo vão embora. E ele vai ficar aqui. Ele é o caráter do homem da iniquidade e ele tem a derrota já estabelecida por Deus. Aleluia. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Então, vamos continuar a leitura da profecia. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, o mistério da iniquidade percorre toda a história da humanidade.
Homens extremamente maus houve desde que Caim matou Abel por ciúme. Então, toda a história da humanidade tem homens iníquos, mas são locais, uma região, outra região, outra região. E esse final será global. Então, ele já opera esse ministério da iniquidade. A gente vê líderes maus em toda a história. E daí mas o mistério final, não é, que é o anticristo, aguarda que a igreja seja arrebatada. Então será de fato revelado o iníquo, vai tirar a máscara de cordeiro e mostrar o lobo. E Jesus vai matar com o sopro de sua boca, lá na batalha do Armagedon, que nós não vamos estudar. Então, na batalha do Armagedon, que falam tanto, não tem batalha real. Vem todo um exército pelo rio Eufrates, vem do Oriente e vai lá no Vale do Armagedon, e Jesus sozinho chega e com a palavra dele, que é o sopro da boca, vai dizer: vocês estão condenados, e eles vão morrer e vão para o inferno. Então Jesus, como juiz, determinará o fim deles. Nós viremos atrás de Jesus com roupas festivas, celebrando a vitória. Não usaremos armas, ninguém vai usar arma ali. Jesus sozinho que diz: vocês estão condenados e vão para o inferno, puf, acabou. Então, vocês veem que ele tem toda a eficácia de Satanás, todo o poder de Satanás, e ele vai fazer milagres mentirosos, com todo engano de injustiça. Gente, há muita injustiça no mundo porque os homens fazem. Os homens mentem, os homens enganam, querem levar vantagem e culpar o outro para se verem livres. Isso sempre aconteceu, mas lá vai ser pior. Por quê? Porque eles não aceitaram Jesus como Salvador. Eles não acolheram o amor de Deus revelado naquela cruz. Foi um ato de amor extremo e eles não aceitaram. Eles escolheram Satanás. Eles escolheram. Quantas pessoas que Manuel e eu evangelizamos, e eles, eu quero oração, não sei o quê, tá, vamos orar, não sei o quê. Aí eles mesmos perguntam: mas Deus exige que eu me separe do meu amante? A gente lê na Bíblia, sim, você não pode ter amante. Então eu não quero esse Deus não, porque eu gosto muito do meu amante e da minha amante. Ele escolheu. Há outras pessoas que perguntam: e o negócio de bebida, não sei o quê, não sei o quê? A gente, é claro, olha, Deus não proíbe você beber vinho, mas ficar embriagado, sim. E Deus proíbe bebidas fortes, que embriagam rápido. Essas não pode. Aí a pessoa diz: mas eu não vou largar a minha bebida jamais. Então, pronto. Você escolheu, gente. Você escolheu. Então, ou você escolhe Jesus, ou você escolhe o diabo. Não tem outra escolha. Ou Jesus ou o diabo. E essa escolha tem que ser feita antes do arrebatamento. Depois é muito tarde. Então, Jesus estava de braços abertos na cruz. Venham a mim todos. Eu estou aqui para perdoar todos. Eu morri por todo mundo. Mas você tem que ir a Jesus. Se você recusar, a sua decretação já está feita. Você escolheu. Então, aí Deus diz: já que vocês preferem a mentira, eu vou mandar a operação do erro. Vocês vão acreditar na mentira do anticristo. Ponto. Vocês escolheram a mentira. Gente, o ser humano nasce mentindo, e quem é mãe sabe, com 1 ano aprende a falar, 1 ano e meio, e já aprende a mentir. Foi o gato, foi o cachorro, foi o irmãozinho, foi o primo. Eu, não. Então, mas os pais ensinam, a igreja ensina, a Bíblia ensina, você tem que falar a verdade.
Lá em Apocalipse está escrito que os mentirosos não entrarão no reino do céu. Então, quem gosta de mentira não vai para o céu, vai para o inferno. E daí tá, você preferiu acreditar na mentira, então você vai acreditar no anticristo e vai perder a salvação que Jesus Cristo dá. Tá certo? Eles não deram crédito à verdade. Eles ficaram felizes com a injustiça que a mentira traz. Então, está bem explicado, ninguém pode alegar, eu não sabia. Aí nós chegamos ao arrebatamento. Então, eu já falei para vocês que eu estou de preto por causa do anticristo e de branco pelo arrebatamento. Então, está lá. Mateus, aliás, um monte de lugar na Bíblia fala, não é? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus Cristo. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos tocando trombeta. O duro é que quando a gente fala em Apocalipse, a tradução trombeta, eles imitam uma trombeta romana, aquele fininho com o cone, a trombeta romana. Não, a trombeta de Apocalipse é o chofar, é feito com chifre de carneiro, o chofar. O que os judeus tocam para chamar outros judeus, a oração, as festas, etc., é o chofar. E, de acordo com a tradução do grego, seria chofar. Mas, como ninguém sabe o que é chofar, porque é da cultura lá em Israel, então traduz por trombeta, que o mundo inteiro conhece trombeta. Mas... embora seja a trombeta de Deus, que vai trombetear forte, não é? É chofar. O som da trombeta é agudo, o som do chofar é surdo, mas também é potente, é forte. Então, Jesus explicou. Vai ser como nos dias de Noé. As pessoas viviam uma vida comum. Quando diz casavam, comiam, bebiam, significa era uma vida comum. Estava todo mundo no trabalho, se divertindo, comendo, etc. Mas lembra, durante 120 anos, Noé avisou que ia ter uma mega chuva, ia matar todo mundo que não entrasse na arca, se arrependendo. Gente, os pecados deles eram terríveis. Parece os dias de hoje. Imoralidade, prostituição, homossexualismo, assassinatos. Parece os dias de hoje, os dias anteriores ao dilúvio. E Noé entrou na arca quando Deus mandou, e Deus fechou a porta, e daí veio o dilúvio e eles morreram. Gente, eles foram avisados por 120 anos. Não ouviram. Eu já comentei que o relógio segunda vinda começou de acordo com os meus estudos de profecia, quando Israel voltou para Israel, os judeus voltaram para Israel cumprindo profecias milenares. Aí, então, há quantos anos estamos sendo avisados de N maneiras, terremotos, calamidades? Depois eu mostro isso depois num vídeo, na outra aula. Aí, e não acreditam, não é? Aí, acabou. Aí, Jesus disse que é da mesma maneira. E daí ele diz, aí é o arrebatamento. 2 estão no campo, um será arrebatado e o outro não. Porque um acredita no arrebatamento e espera, e o outro só está preocupado em cuidar da terra, comer, ter o sustento material. Não se preocupa com o céu. Então, ele continua. 2 estão trabalhando no moinho. Uma está trabalhando só pelo salário, pela comida, coisas da terra. Essa será deixada. E a que acredita na promessa vai ser arrebatada, não é? E daí um casal
Se um acredita e espera e o outro não, um vai e o outro não. Aí, gente, essa frase final de Jesus é repetida um montão de vezes. Vocês têm que estar preparados, porque não sabem, não têm a menor ideia em que dia será o arrebatamento. A gente cuida das coisas da terra, é claro, você tem que trabalhar, comer, plantar, etc. Mas você não pode se preocupar só com isso. Eu quero ficar rico, eu quero progredir na vida, eu quero ter sucesso, ou seja, vida terrena, eterna, esquece. Aí é para quando eu ficar velho, né? Bem, eu já fiquei velha, então eu tenho que me preocupar bem. Quem é jovem, imagine, né? É uma ilusão. Aí nós temos o arrebatamento bem descrito em 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos crentes em Tessalônica. Nós não queremos que vocês sejam ignorantes em relação ao arrebatamento. Os que estão mortos, dormir é morrer com Cristo. Os que estão mortos com Cristo, não fiquem tristes, eles estão no paraíso esperando o arrebatamento. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, pelo poder de Jesus, vai ressuscitar os que são mortos em Cristo. Esses morrem com Cristo, é desde Adão e Eva. Porque Deus deu a promessa do Salvador lá em Gênesis 3,15. Então, todo mundo que acredita na promessa, e depois um monte de promessas que a gente já viu várias, será arrebatado pela fé no Salvador que viria. 4.000 anos depois, 2.000 anos depois, com o caso de Abraão. Então, eles acreditaram na promessa. Então, não só judeus acreditaram, pessoas de outras nações acreditaram. Quando Jesus nasceu, foram sábios da Caldeia lá, entende? Eles não eram judeus, não é? Melquisedeque não era judeu, Jó e seus amigos não eram judeus, e eles acreditavam em Deus e na promessa. Então, todos esses serão arrebatados, desde Adão e Eva até quem morreu ontem, não é no caso aí dos que morreram em Cristo. E daí Paulo continua falando. Nós que estamos vivos, que estivermos vivos no dia do arrebatamento, nós iremos assim, 1/1000 de segundo depois, entende? É todos juntos. Então, Jesus ressuscita todos os mortos que já são pó, já são gotas d'água no oceano, não importa. Eles vão ressuscitar no corpo glorioso, receber uma veste magnífica e subir para a festa no céu. E os que ainda não morreram vão logo em seguida, não é? Nós seremos arrebatados e ganhamos essa roupa nova e vamos lá com o corpo glorioso participar da festa. Então, a gente tem que se consolar com isso, porque a morte para nós deixou de ser o fim, um castigo terrível. A morte para nós, porque nos associamos à morte e ressurreição de Jesus, é uma passagem para a eternidade. Não é o desastre total que é para quem vai para o inferno. Então, nós seremos levados daqui pela morte para a eternidade. E Jesus e os anjos estarão lá para nos receberem. Maravilha, né? E daí, ele repete 500 vezes. Vocês não sabem que será assim, num piscar de olhos, não é? E daí... como ladrão, e olha o anticristo aí, quando andarem dizendo paz e segurança, eu vou trazer paz e segurança para vocês, e é mentira, aí, ó, puf, eles ficam e nós vamos. O verbo dormir na Bíblia. Quem morre em Cristo
No Novo Testamento, há muitos textos do Novo Testamento, quando Lázaro morre, Jesus disse, ele dormiu. É recebido direto no paraíso, aguardando a ressurreição, o novo céu, a nova terra, aquela festa toda do fim de Apocalipse. Em 1 Tessalonicenses 4, que fala do arrebatamento, explica vários textos que os que morreram em Cristo estão no paraíso. Isso está, Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje você estará comigo no paraíso. Então, a morte nos leva ao paraíso. Estevão, quando morreu, viu o céu e viu Jesus Cristo vindo buscá-lo com anjos, não é? Então, todos nós seremos arrebatados, um corpo glorioso, uma roupa magnífica, para participar da festa no céu. Então, os que morreram antes é assim, 1/1000 de segundo antes dos que estiverem vivos. E a gente viu, então, que morrer para nós é diferente do morrer para quem não escolheu a salvação em Jesus Cristo, preferiu as mentiras do diabo. Muito obrigada. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, fique à vontade. Então, essas palestras são bem resumidas. É só o principal. Quem quiser se aprofundar, leia na Bíblia, tem um monte, incontáveis textos que repetem a mesma coisa com outras palavras. E tem o curso lá de profecias, que explica todas e mostra a soberania de Deus na história. É Ele que domina a história, por mais que apareçam cruéis governadores mundo afora. Então, muito obrigada. Vamos orar encerrando. Pai amado, nós te agradecemos demais, porque o Senhor nos avisou de tudo o que vai acontecer. E o Senhor nos adverte para estarmos preparados. Quão glorioso vai ser esse dia para nós, Senhor. Vamos nos libertar de todas as injustiças deste mundo. O Senhor vingará em nosso lugar. O Senhor fará justiça para nós. O Senhor ouve as nossas preces, guarda as nossas lágrimas e o Senhor fará a justiça eterna. Muito obrigada, porque temos a consolação de um corpo novo, glorioso. Temos a consolação de que no céu não há sofrimento nenhum, só alegria. Temos a consolação de que Jesus vem nos receber na hora da morte para nos levar ao paraíso. Temos a consolação de que receberemos tudo de maravilhoso no céu e uma imensa festa, enquanto aqui na terra haverá desolação e morte. Muito obrigada, porque tudo isso nos consola quando somos injustiçados. Muito obrigada, porque o Senhor avisou passo a passo como será o fim que o Senhor planejou. E muito obrigada, porque por Jesus Cristo nós podemos entrar no céu e participar da glória. Em nome de Jesus, que nos deu esta vitória. Amém.